Escorpião, esta madrugada aconteceu algo que não deveria ser ignorado. Talvez você tenha sentido isso sem conseguir explicar. Talvez tenha acordado no meio da noite sem motivo aparente. Talvez tenha olhado para o relógio e visto uma hora repetida. Ou talvez uma sensação estranha tenha atravessado o seu peito, como se alguém estivesse tentando alcançar você através de uma distância invisível. Presta atenção, porque o que vou dizer agora não chegou até você por acaso. Há energias que se movem silenciosamente. Elas não fazem barulho. Não pedem permissão. Simplesmente aparecem quando um ciclo está prestes a terminar e outro está prestes a começar. E para muitos nativos de Escorpião, esse momento chegou. Nos últimos dias, você teve sonhos diferentes? Sonhos que pareciam reais demais? Sonhos com lugares que não visitava há muito tempo? Sonhos com uma pessoa específica que você acreditava ter deixado para trás? Pense com cuidado, porque o universo raramente repete uma imagem sem motivo. E quando uma mesma energia aparece durante o sono várias vezes, existe uma razão por trás disso. Talvez você tenha tentado ignorar. Talvez tenha dito para si mesmo que era apenas imaginação. Mas, no fundo, existe uma parte de você que sabe. Sabe que algo está acontecendo. Sabe que existe uma mensagem escondida por trás desses sinais. Escorpião, você é um dos signos mais intuitivos do zodíaco. Mesmo quando ninguém percebe nada, você sente. Mesmo quando tudo parece normal para os outros, alguma coisa dentro de você capta mudanças invisíveis. E ultimamente essa sensibilidade está mais forte que nunca. Você sentiu isso? A sensação de que alguém está ocupando seus pensamentos sem motivo? A sensação de que uma lembrança antiga voltou de repente? A sensação de que uma história parecia encerrada ainda guarda páginas que nunca foram lidas? Isso muda tudo, porque quando essas sensações aparecem juntas, elas costumam anunciar a abertura de um portal energético. Não um portal físico, mas um caminho invisível entre o passado e o presente, entre aquilo que foi deixado para trás e aquilo que ainda precisa ser compreendido. E é exatamente aí que a situação se torna mais misteriosa, porque esta madrugada, enquanto muitos dormiam, uma energia extremamente intensa atravessou o campo espiritual de vários escorpianos. Uma energia ligada a nomes. Sim, nomes, pessoas, conexões, laços pareciam perdidos. Talvez você não perceba agora. Talvez ainda esteja tentando entender porque determinados rostos continuam aparecendo na sua mente. Mas existe uma razão para isso. Presta atenção. Você reparou nas coincidências estranhas dos últimos dias? Uma música antiga surgindo do nada? Uma fotografia aparecendo inesperadamente? Um nome mencionado por alguém sem contexto? Uma rede social sugerindo exatamente aquela pessoa? São detalhes pequenos, mas o universo raramente fala através de grandes explosões. Ele prefere os sussurros. Ele prefere os sinais discretos. Ele prefere deixar pistas espalhadas pelo caminho para aqueles que estão preparados para enxergar. E você, Escorpião, está sendo chamado para enxergar, porque existe uma sombra se movendo atrás daquilo que parece coincidência. Existe uma presença energética tentando chamar sua atenção. Não para assustar você, mas para prepará-lo. Prepará-lo para algo que está se aproximando. Talvez seja por isso que você anda sentindo uma inquietação difícil de explicar. Não importa o que faça. Não importa quantas distrações encontre. Existe algo dentro de você dizendo que uma mudança está chegando. E essa sensação não está errada. Na verdade, ela está mais certa do que você imagina. Mas há algo que você ainda não percebeu. Enquanto você tentava seguir em frente, uma outra energia começou a se mover na direção oposta. Enquanto você acreditava que determinada história estava encerrada, alguém continuava carregando o peso dela. Enquanto você procurava respostas para o futuro, o passado começava lentamente a caminhar em sua direção. Parece impossível? Talvez. Mas a energia nunca desaparece completamente. Ela apenas muda de forma. E quando certas conexões são fortes demais, elas permanecem vivas mesmo através do silêncio, mesmo através da distância, mesmo através dos anos. Escorpião, existe uma diferença entre esquecer alguém e se libertar energeticamente dessa pessoa. Muitos acreditam que são a mesma coisa, mas não são. E esta madrugada revelou exatamente isso. Algumas conexões continuam abertas. Alguns caminhos nunca foram verdadeiramente fechados. Algumas palavras nunca foram ditas. E algumas emoções continuam esperando o momento certo para emergir. Talvez agora você esteja sentindo um arrepio. Talvez alguma pessoa específica tenha surgido instantaneamente na sua mente. Se isso aconteceu, não ignore, porque a energia costuma reconhecer a verdade antes mesmo que a lógica consiga alcançá-la. Mas há algo escondido, algo que ainda não foi revelado.
Porque o nome que apareceu esta madrugada não surgiu por acaso. E quando você descobrir quem está ligado a essa mensagem, vai compreender porque todos esses sinais começaram a aparecer exatamente agora. Só que existe um detalhe que ninguém esperava. Porque o detalhe que ninguém esperava é que essa energia não está vindo de onde você imagina. Escorpião, durante muito tempo, você acreditou que já tinha identificado quem deixou marcas na sua história. Você acreditou que conhecia os rostos, os nomes e as intenções de quem cruzou o seu caminho. Mas a energia revelada esta madrugada mostra algo diferente. Presta atenção. Existe alguém pensando em você neste exato momento. E não se trata apenas de uma lembrança passageira. Não se trata de uma curiosidade momentânea. É uma energia persistente. Uma energia que retorna repetidamente. Como uma maré que tenta alcançar a mesma praia. Talvez essa pessoa esteja tentando convencer a si mesma de que seguiu em frente. Talvez esteja ocupando a mente com outras coisas. Talvez até esteja cercada por outras pessoas. Mas, por alguma razão, continua voltando para você. Continua voltando para a sua imagem, para as suas palavras, para aquilo que não conseguiu esquecer. E é aqui que surge o primeiro grande sinal. Porque quando alguém pensa intensamente em você durante um período prolongado, um fio energético começa a se formar. Invisível, silencioso, mas extremamente poderoso. Você não o vê, mas sente. Às vezes como uma saudade repentina. Às vezes como uma emoção inesperada. Às vezes como uma inquietação que aparece sem explicação. E quanto mais forte o vínculo, mais difícil se torna ignorá-lo. Isso muda tudo. Porque aquilo que parecia apenas um sentimento confuso talvez seja, na verdade, uma conexão tentando ser restabelecida. Mas há algo escondido. A pessoa que está ligada a essa energia não é exatamente quem você acredita. E aqui acontece o primeiro twist. Porque muitos escorpianos estão convencidos que a presença que retorna pertence a alguém que lhes causou dor. No entanto, para vários de vocês, a energia aponta para alguém que desapareceu não por falta de sentimento, mas por medo. Medo de errar, medo de rejeição, medo de enfrentar aquilo que sentia. Durante todo esse tempo, você interpretou o silêncio como uma ausência. Mas o silêncio nem sempre significa a ausência. Às vezes significa conflito. Às vezes significa arrependimento. Às vezes significa alguém lutando contra os próprios sentimentos. E agora esse conflito está chegando ao limite. Por isso os sinais começaram a surgir. Por isso os sonhos se repetem. Por isso as coincidências estão aumentando. Porque uma porta energética começou a se abrir. Uma porta que estava fechada há muito tempo. Escorpião, existe também outra energia ao seu redor. E essa merece atenção. Porque nem todas as presenças observando você carregam boas intenções. Alguém acompanha os seus passos à distância. Talvez pelas redes sociais, talvez através de comentários indiretos, talvez por meio de pessoas em comum. Essa pessoa observa mais do que demonstra. E existe inveja misturada nessa energia. Não uma inveja simples, mas uma inquietação provocada pela sua capacidade de sobreviver. Porque, apesar de tudo que aconteceu, você continuou avançando. Apesar das perdas, você permaneceu de pé. Apesar das decepções, você continuou brilhando. E algumas pessoas não conseguem compreender isso. Elas esperavam que você quebrasse. Esperavam que você desistisse. Esperavam que você desaparecesse. Mas você não desapareceu. E isso incomoda mais do que imaginam. Presta atenção, porque existe uma diferença enorme entre quem sente saudade de você e quem sente inveja de você. E as duas energias estão presentes neste momento. Uma quer se aproximar. A outra apenas observa. Uma deseja reparar algo. A outra deseja compreender porque você continua forte. Mas espere, porque o segundo twist é ainda mais surpreendente. A pessoa que mais se arrepende neste momento pode ser exatamente aquela que parecia menos afetada. Sim, aquela pessoa que aparentava indiferença. Aquela pessoa que seguiu a vida rapidamente. Aquela pessoa que dava a impressão de nunca olhar para trás. A energia mostra outra história. Mostra noites silenciosas. Mostra pensamentos escondidos. Mostra perguntas sem resposta. Mostra alguém revivendo momentos que acreditava ter enterrado. Porque o karma está girando. Lentamente, mas de forma inevitável. E quando o karma retorna, ele traz clareza. Traz consciência. Traz o peso daquilo que foi feito e daquilo que deixou de ser feito. Por isso essa pessoa começou a sentir sua falta de maneira diferente. Não apenas da sua presença, mas da sua essência. Da segurança que você transmitia. Da intensidade que oferecia. Da conexão que era impossível substituir. E isso ainda não é a parte mais importante, porque existe algo maior acontecendo nos bastidores espirituais.
Enquanto uma energia tenta voltar e outra observa a distância, o universo está organizando um encontro entre verdades. Verdades que não podem mais permanecer escondidas. Verdades precisam emergir, talvez através de uma mensagem, talvez através de um reencontro inesperado, talvez através de uma revelação. Mas algo está se aproximando. Algo que mudará a forma como você enxerga determinados acontecimentos do passado. Escorpião, você passou muito tempo acreditando que perdeu certas batalhas. Mas a energia mostra algo diferente. Mostra que algumas situações precisavam terminar exatamente da forma como terminaram. Porque havia lições que ainda não podiam ser compreendidas. Porque havia pessoas que precisavam partir para descobrir o valor daquilo que deixaram para trás. Porque havia portas que precisavam se fechar para que outras começassem a se abrir. E agora essas portas estão começando a se mover. Muito lentamente, mas estão se movendo. Você sente isso? A sensação de que algo está prestes a acontecer? A sensação de que uma notícia está se aproximando? A sensação de que o silêncio está ficando pesado demais para continuar existindo? Confie nessa percepção, porque ela não está surgindo por acaso. Mas há um segredo que ainda não foi revelado. Um segredo ligado ao verdadeiro motivo pelo qual esse não apareceu esta madrugada. E quando essa verdade vier à tona, você compreenderá que o retorno que se aproxima não é apenas sobre uma pessoa. É sobre uma transformação que pode mudar completamente o seu caminho. Porque o retorno que se aproxima não é apenas sobre uma pessoa. É sobre uma transformação que pode mudar completamente o seu caminho. Escorpião, chegou o momento de revelar aquilo que estava escondido por trás de todos esses sinais. Os sonhos, as coincidências, as horas repetidas, os arrepios inesperados. As lembranças que voltaram sem aviso. Nada disso estava tentando mostrar apenas quem está pensando em você. Nada disso estava tentando revelar apenas quem sente saudade. O verdadeiro propósito dessa mensagem é muito maior. Presta atenção. A pessoa que pode estar retornando é apenas um mensageiro. A mudança real está acontecendo dentro de você. Esse é o grande segredo. Esse é o motivo pelo qual a energia desta madrugada foi tão intensa. Durante muito tempo, você acreditou que estava esperando respostas vindas dos outros. Mas o universo mostra que era a sua própria alma que precisava despertar. E agora esse despertar começou. Talvez de forma silenciosa. Talvez quase imperceptível. Mas começou. Por isso você sente que não é mais exatamente a mesma pessoa de meses atrás. Por isso certas conversas já não fazem sentido. Por isso determinadas situações perderam a importância. Por isso algumas pessoas parecem estranhas agora, mesmo sendo as mesmas de sempre. Você mudou. E essa mudança altera tudo ao seu redor. Mas há algo escondido que poucos conseguem compreender. Quando uma alma evolui, ela se torna um imã. Ela atrai novamente pessoas do passado. Atrai oportunidades esquecidas. Atrai respostas que demoraram para chegar. Não porque o passado está vencendo, mas porque o ciclo precisa ser encerrado da forma correta. Isso muda tudo. Porque talvez o retorno que está se aproximando não aconteça para reconstruir uma história antiga. Talvez aconteça para libertar você dela de uma vez por todas. Sim, essa é a verdade que muitos escorpianos precisam ouvir. Nem todo retorno significa recomeço. Às vezes significa conclusão. Às vezes significa encerramento. Às vezes significa a oportunidade final de olhar para algo que feriu você e perceber que já não possui mais poder sobre a sua vida. E quando isso acontece, a cura começa. Escorpião, você passou por batalhas que poucas pessoas conhecem. Sorriu enquanto carregava dores invisíveis. Continuou caminhando quando ninguém imaginava o peso que existia dentro de você. Caiu, levantou, perdeu, reconstruiu. E cada uma dessas experiências criou uma força que agora está despertando completamente. Por isso o universo escolheu este momento. Porque você finalmente está preparado. Preparado para enxergar o que antes não conseguia. Preparado para ouvir aquilo que antes recusava. Preparado para receber aquilo que antes não estava pronto para aceitar. Mas espere, porque existe uma confirmação chegando. Nos próximos 3 dias, um sinal deverá surgir para muitos escorpianos que estão ouvindo esta mensagem. Talvez seja um nome inesperado. Talvez seja uma mensagem. Talvez seja um sonho extremamente claro. Talvez seja uma coincidência tão improvável que você ficará em silêncio por alguns segundos. Quando isso acontecer, lembre-se deste momento. Lembre-se desta mensagem. Porque será a confirmação de que a energia realmente começou a se mover. E isso ainda não é tudo. Existe uma porta se abrindo diante de você. Uma porta ligada a crescimento, a renovação, a um novo ciclo. Durante muito tempo você olhou para trás tentando entender por que determinadas coisas aconteceram. Mas agora a energia pede algo diferente.
Ela pede que você olhe para frente, porque aquilo que está chegando possui mais poder do que aquilo que ficou para trás. Presta atenção. Você não nasceu para permanecer preso às sombras. Você nasceu para atravessá-las. Você não nasceu para ser definido pelas suas feridas. Você nasceu para transformar essas feridas em sabedoria. Você não nasceu para ser destruído pelas perdas. Você nasceu para renascer através delas. E ninguém entende o significado da palavra renascimento como um verdadeiro escorpião, porque este é o signo da transformação, o signo que mergulha na escuridão e retorna mais forte, o signo que encontra a luz onde os outros enxergam apenas fim, o signo que sobrevive quando tudo parece perdido. Por isso escute com atenção às próximas palavras. Nada pode parar, nem a inveja, nem a distância, nem os erros do passado, nem as pessoas que duvidaram de você, nem as portas que se fecharam, nem os ciclos que terminaram, porque aquilo que existe dentro de você é maior do que qualquer obstáculo, maior do que qualquer despedida, maior do que qualquer medo. E é exatamente por isso que tantas energias estão se movendo agora, porque a sua luz voltou a crescer, porque a sua força voltou a despertar, porque a sua alma está lembrando quem realmente é. Talvez alguém volte, talvez uma verdade seja revelada, talvez uma mensagem finalmente chegue, mas, independentemente do que acontecer, a maior mudança não virá de fora. Ela já começou dentro de você. E quando um escorpião desperta para o seu verdadeiro poder, nenhuma sombra consegue detê-lo. Nenhuma tempestade consegue quebrá-lo. Nenhum passado consegue aprisioná-lo. Respire fundo. Observe os sinais. Confie na sua intuição. E esteja pronto, porque os próximos dias carregarão respostas. E quando elas chegarem, você entenderá porque tudo aconteceu exatamente desta maneira. O anjo mostrou um nome, mas o universo mostrou o seu destino. O universo te escolheu,